Nós vamos iniciar, não sei se todo mundo está conseguindo visualizar, mas não tem problema, tá? A gente vai narrando para vocês aí, opa. Nós vamos hoje iniciar então uma matéria chamada hermenêutica. Essa palavra quer dizer, o significado, o conceito dela, hermenêutica seria a arte e a ciência da interpretação. Então nós vamos estudar em aproximadamente 10 aulas as regras de interpretação. A hermenêutica ela não é exclusiva da teologia. A hermenêutica é essa arte e a ciência de interpretar textos, tá? Então tem a ciência jurídica, né? Onde você interpreta as leis e tal. No nosso caso, então os textos que nós vamos interpretar são os textos bíblicos. É por isso que é a hermenêutica bíblica, tá bom? Então essa matéria ela trata a respeito de como nós interpretamos a Bíblia. E aí nós vamos ver e perceber que não é tão simples assim você interpretar a Bíblia. Não é um livro como qualquer outro livro, né? A Bíblia ela é muito complexa, começando pelo fato que não é um livro, é uma coleção. Nós dividimos, eu digo nós porque os judeus eles têm uma divisão diferente, né? Até mesmo os católicos, mas nós protestantes nós dividimos em 66 livros, então 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, por volta de 40 autores. A Bíblia tem mais ou menos 40 autores, a gente não sabe exatamente porque tem livros anônimos, né? Mas em torno aí de 40 autores conhecidos. Duas línguas totalmente diferentes da nossa, o hebraico e o Antigo Testamento, grande parte, a maioria do Antigo Testamento escrito em hebraicas, é uma língua totalmente diferente da nossa. O Novo Testamento escrito em grego, também uma língua totalmente diferente da nossa. A cultura totalmente diferente da nossa, a época muito distante de nós. Esses 40 autores, todos eles são tão diferentes, né, no seu estilo de escrita. E a Bíblia é escrita passagens literal, a gente vai ver isso, tem coisas que está lá como é, então o que está escrito é aquilo mesmo. Só que tem passagens escritas que são poética, figurada, simbólica, e aí a gente vai ver todos esses pontos para que a gente possa interpretar de uma forma adequada, tá bom? Então a gente vai perceber inclusive que muitas coisas que são faladas, citadas, usadas os textos em uma pregação, um ensino, uma exposição, eles na verdade biblicamente não tem nada a ver com o sentido que dão, porque quando você pega um texto, você pinça, pega lá um versículozinho fora de um contexto todo, você pode dar outro significado a esse texto, a esse versículozinho, né? E é um mal nosso. A gente pega textos fora do contexto e aí gera o pretexto. É o jargão que a gente tem na teologia. E aí a gente vai ver, opa, tem tanta coisa que é falado e não tem nada a ver. Fala, André, mas calma aí, não é Bíblia? Você não está citando Bíblia? Então, o citar a Bíblia não é pregar, não é ensinar, não é falar aquilo que Deus intenciona que a gente faça. Então não é porque eu falo a Bíblia, que eu cito a Bíblia, que eu estou expondo a verdade de Deus. Uma coisa é eu falar aquilo que Deus não disse, né? Então a gente fala, olha, Deus diz assim na sua palavra, Deus diz assim na sua palavra. Será que de fato é esse significado que tem? E aí a gente vai estudar também o que é sentido da palavra e o que é significado da palavra. Nós vamos perceber que existem promessas que diz respeito apenas a um povo em uma época, que é Israel, e não pode ser aplicada para nós. Ah, André, mas se a gente aplica e pela fé? Não, irmãos, não é assim que a gente trata com a Bíblia, tá certo? Não, mas eu acho que é assim. Também a gente não tem autoridade para colocarmos significado na Bíblia. Nós precisamos descobrir o que o autor, fulano de tal, ele estava pensando quando ele escreveu aquilo. Qual era o seu público? Que intenção ele tinha em transmitir aquela palavra? Será que aquela palavra naquele tempo tem o mesmo significado que tem hoje? E a gente vai perceber que algumas palavras não, elas mudam, né? Embora seja a mesma palavra, mas o significado. Então só estou dando aqui um parâmetro geral, mas a gente vai detalhar tudo isso, pegar exemplos, tá bom? Não se preocupe se de repente fala, nossa, André, mas eu sempre pensei assim, eu sempre ouvi assim, eu sempre falei assim. Então, mas a nossa vontade é descobrir o que de fato Deus fala por meio da sua palavra. E aí a gente precisa então ter a cautela. Não é fácil interpretar a Bíblia.
tá certo, irmão? Não é algo corriqueiro, que uma leitura superficial dá conta, não dá, não tem jeito, e a gente vai perceber isso. Então vamos lá, como interpretar a Bíblia? Então hermenêutica, né, vem do verbo hermeneu, que quer dizer interpretar, explanar, tá? Alguns significados do verbo hermeneu, né, de onde a gente tira a hermenêutica. O verbo hermeneu também aparece no Novo Testamento. Então, na verdade, isso aqui é uma palavra que aparece no próprio Novo Testamento, na própria Bíblia, tá? Eu não sei se, como está um pouco escuro aí, eu não sei se vai dar para vocês, alguém abrir a Bíblia, e aí tem a vantagem dos que usam o celular, né? Aí não tem dificuldade, só para a gente pegar um texto ou outro, ainda que todo mundo não consiga, se um ou outro conseguir acessar aí, ligar a Bíblia. Nessas horas a gente não abre Bíblia, né? A gente liga a Bíblia, acessa a Bíblia, se conecta com a Bíblia. É um negócio interessante. Então, no Novo Testamento, Lucas, capítulo 24, verso 27, aqui já está o significado, mas se vocês quiserem conferir aí e compartilhar a leitura, tá? Fica à vontade. Então, olha só, no capítulo 24 de Lucas, verso 27, a palavra está lá explicar, só que no original está isso aqui, ó, hermeneu, só para a gente ver que o verbo aqui aparece no Novo Testamento e o seu significado é esse, explicar, lá no capítulo 24, verso 27. Achando, amado, já leia rapidinho, quem achou pode. Amém, É bem diferente, né, irmã? Então, não vai, mas talvez tenha aí alguma. Começou Sim. a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falava dele, iniciando com os livros de Moisés e os outros escritos também, os profetas. Isso, então aí aparece a palavra explicar, né? Lá no original, lá onde o autor original escreve, ele usa a palavra hermeneu, tá? Então está lá o significado de explicar. 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 27, Hebreus capítulo 7, verso 2, a palavra lá, ela é traduzida como interpretar, mas o verbo é o mesmo no Novo Testamento, tá? Então aqui aparece como explicar, aqui como interpretar, é a mesma coisa. A hermenêutica procura descobrir o sentido da palavra do autor. O que queria dizer o autor? Aí eu peguei um exemplo aqui, amados, só para que a gente possa entender que não é tão fácil a leitura e essa interpretação imediata, tá bom? Não é que a interpretação é para poucos, é para todos aqueles que estudam, tranquilamente. Mas para o desavisado não. Para aquele que é superficial, não. Aí ele não vai, de fato, entender a Bíblia adequadamente. Porque a Bíblia, ela não foi escrita para ser lida. A Bíblia foi escrita para ser examinada. É diferente, tá? Então a Bíblia foi escrita para ser examinada. O que diz lá no Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 39? Quem lembra desse texto? Alguém lembra? Tem assim, gravado esse texto? Acho que é 5,39, né? De Evangelho de João. Examinai as Escrituras, Isso. porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim Testificam. Então, examinai as Escrituras foi a ordem de Jesus, a orientação de Jesus. Ele não disse leia apenas as Escrituras, examine as Escrituras. Tá certo, amados? Então eu peguei aqui um exemplo, ó, de Provérbios, capítulo 25, verso 11. Provérbios, capítulo 25, verso 11, está escrito: como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Sinceramente, meus queridos, fica claro assim a mensagem? O significado assim? Nossa, eu entendi tudo, André. Maçã de ouro em salva de prata, a palavra dita a seu tempo, assim, tranquilo. Não, não é, amados? Então, sinceramente, está em português, está traduzido. Mas eu lendo isso aqui, a mensagem transmitida para mim não é clara. E qual que é o nosso objetivo, o nosso desafio? É justamente descobrir o que esse autor aqui, desse Provérbios, quis falar com aquele primeiro público. Olha só que coisa interessante. Para eles, não precisava de interpretação. Eles entenderam assim tranquilamente. Por quê? Porque havia todo um contexto cultural, histórico, linguístico, que para eles não tinham por que explicar. Era uma fala, é uma comunicação perfeita.
Então quando ele falou assim, como maçã de ouro e salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Aqueles primeiros ouvintes, eles, tranquilo, entenderam, não precisaram ir para uma sala de teologia e perguntar, mestre, o que significa isso? O que é maçã de ouro e salva de prata? Eles entendiam tudo isso. Aí eu pergunto aqui, maçã de ouro e salva de prata? Não fica claro, não é, irmãos? Então a gente está falando de provérbios, mas muitos textos da Bíblia têm essa, entre aspas, obscuridade, que não é tão simples assim, não. Eu li, mas não entendi. Aí, irmão, alguns falam assim, mas eu acho que é isso, mas eu acho que é aquilo. Bom, aí começa, amados, a gente chama na teologia de viajar na maionese, o termo técnico, né? Assim, vai fazendo, vai pegando, e a gente vai ver o que é isso, tecnicamente falando, inclusive. Essa questão de, eu acho que é isso, eu acredito que é isso, eu sinto que é isso, Deus falou no meu coração que é isso. Não é assim que a gente lida com a Bíblia, tá certo? A gente não tem o direito de achar nada. Nós precisamos ter base, e base bíblica, algo que seja sólido, para que a gente tenha uma referência e se apoie naquela afirmação. Então, eu acho que é isso, eu penso que é isso, eu prefiro assim, eu sinto que é isso. Nós não lidamos com a Bíblia com essas categorias, amados, tá certo? E aí, olha só que coisa interessante, nós vamos recorrer, ora, à cultura, nós vamos recorrer para interpretar, para entender melhor o texto bíblico. Ora, nós vamos recorrer à geografia, né, o cenário mesmo geográfico da ocasião. Vamos recorrer à arqueologia. Nós vamos recorrer, eu disse cultura, geografia, arqueologia, a própria língua original. Então nós vamos pegar aí essas bases que dão referência para nós, para que a gente possa se apoiar e entender melhor o texto bíblico. Por exemplo, maçã de ouro e salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Não fez sentido. Olha só quando nós entendemos a cultura. Veja bem como esclarece. Bom, maçã não é maçã. Naquele contexto, naquela cultura, naquela ocasião. Tá certo? Então maçã de ouro para eles era laranja. Laranja. Maçã de ouro para eles era laranja. Mas 301? Quer dizer, não esperava isso, né? Claro que não. Quem que esperava isso? Porque para nós, amados, aqui no Brasil, língua portuguesa, maçã é o quê? Maçã. É simples assim. Não, para a gente perceber que é óbvio na nossa cultura, mas calma aí, nós estamos lidando com um texto, com outra cultura, que embora foi traduzido para o português, mas aqueles ouvintes e essa mensagem, amados, não quer dizer a mesma coisa para a gente, tá certo? Então olha só como só em um pequeno detalhe a gente falou, opa, nossa, tem alguma coisa aqui então. Sim. Então maçã de ouro para eles era laranja, salva de prata, uma bandeja. Imagina uma bandeja de prata, uma salva, né, uma bandeja, e uma maçã de ouro ou uma laranja em cima dela. Vamos entender o contexto geográfico. A gente está falando de onde? Palestina, não é? Deserto, lugar quente. Olha só, a imagem é isso, uma pessoa sedenta nesse ambiente. Alguém está indo em sua direção com uma bandeja. A cena já é linda, uma bandeja de prata e uma laranja, né? Ou seja, uma maçã dourada, a laranja é dourada, por isso que ele chamava de maçã de ouro. Então a laranja, a cena já é bonita. Agora, olha a ideia de quem está indo em direção ao outro, levando essa laranja. A ideia é que o outro vai pegar essa laranja e vai se refrescar, vai matar a sua sede, vai aliviar a sua sede. Como laranja em cima de uma bandeja de prata, a cena já é refrescante, a cena já traz esperança, traz alívio para aquele que está sedento, porque para ele está sendo levado esse alívio. Da mesma forma, assim também, a palavra dita ao seu tempo refrigera a alma, traz esperança. Fez sentido agora? Tranquilo, né? Uma pequena informação, correta, não é qualquer informação não, e tem gente também aí enfeitando o pavão, não é fácil, certo? Nós precisamos ter a informação e a informação correta para sanar. Então ficou claro agora, né? Olha, como alguém levando um suco de laranja num deserto, um grande calor, refrescando essa pessoa, da mesma forma a palavra dita num tempo oportuno traz refrigera a alma. Tranquilo? Diga lá. E a salva também? Não, é a bandeja.
salva de prata é bandeja, uma bandeja, né? Mas captaram aqui o sentido da mensagem, da palavra? Tranquilo, né? Só um exemplozinho para que a gente perceba que a gente precisa ter mais atenção. Então vamos lá. Opa, deixa eu regular aqui, que acho que ficou meio embaçado. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Melhorou, né? Hermenêutica e exegese. Outra palavra, né, irmão? O que é essa tal de exegese? A hermenêutica é como livro de receitas, com regras de como fazer o bolo. Então, só para a gente exemplificar aqui. Então, a hermenêutica seria esse livro de receitas, tá? Com regras, livro de receita com regras, para fazer um bolo. E o que seria a exegese? É a preparação do bolo, é a exposição e a entrega do bolo para alguém. Desculpa, a preparação do bolo. Exposição são três coisas: hermenêutica, exegese e exposição. Então vamos lá, voltar. Hermenêutica é como se fosse um livro de receitas com regras de como fazer o bolo. A exegese seria a preparação do bolo. E a exposição é a entrega do bolo para alguém comer. Então são três coisas diferentes aqui: hermenêutica, exegese e exposição, que a gente conhece como pregação. Eu sei que tem gente que prega sem fazer a hermenêutica, sem fazer a exegese, e prega só Deus sabe o que, não é? E aí olha que coisa interessante, o perigo que a gente não pode correr. Bom, a palavra exegese significa tirar o significado do texto bíblico. Exegese no grego é extrair, certo? Seria um extrato, pegar o sumo. As irmãs sabem muito bem quando manda o cidadão lá no mercado comprar lá um extrato de tomate e ele vem com a polpa de tomate. Ele disse: é a mesma coisa, e ela diz: não é. Não é? A polpa é uma coisa, o extrato é outra. O extrato é a essência, irmão, é o sumo, né? Então isso é exegese, é o sumo, onde a gente arranca, onde a gente extrai o significado daquela palavra. Então as palavras elas são conceituais, têm significados, e aí a gente vai trabalhar muito essa questão. Então vamos lá. Exegese seria extrair, né, do texto, contrária a exegese, que é impor significado ao texto bíblico, ou interpretação de um texto atribuindo-lhe ideias do próprio leitor, que somos nós somos leitores. Então tem gente que pega a Bíblia, aí ele faz a exegese, ou seja, ele tira da sua cabeça e põe na Bíblia o significado. E aí, amados, Deus não tem compromisso nenhum com essa exposição. A tal da suposição, né? É o achismo, a conjectura. Exegese, existe essa palavra mesmo? Sim, exato, sim. Exegese é o contrário de exegese. Aqui é extrair, aqui é impor. Então é o contrário. Exegese extrai, exegese eu ponho, eu coloco, né? Então a palavra é justamente antônimo da outra. Olha só, amados, então a gente vai pegar aqui esse exemplo para entender. Isso aqui é exegese. Eu extraio do texto bíblico o significado que o autor quis dizer de fato, e aí eu trago a minha compreensão. A exegese é onde eu tiro da minha imaginação fértil e aí coloco na Bíblia. E o problema é que Deus só vela para cumprir a palavra dele, o que ele disse, o que ele intencionou por meio dos profetas, por meio lá dos apóstolos, dos escritores. Deus não tem compromisso nenhum comigo, André, ou com qualquer outro, de expor algo, de falar algo em nome de Deus, sendo que Deus não disse. Olha só, amados, é grave isso aqui, é muito grave, né? Vamos lá. Então, o que é sentido da palavra e o que é significado da palavra são duas coisas diferentes. Temos que procurar saber qual o sentido que há no texto e o significado que ele tem para nós. Então, o que é sentido? Sentido é o que o autor, por exemplo, vou pegar aqui Lucas que escreve Atos dos Apóstolos, né? Então, o que Lucas ele quis transmitir com isso aqui? Qual o sentido desse texto? Então eu procuro saber primeiro, porque a gente vai ler a Bíblia e a gente faz o seguinte: deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida. Via de regra, não é assim, amados, que nós lidamos com a Bíblia, né? Quero ver o que Deus vai falar comigo, quero saber a vontade de Deus na nossa vida, mas isso está errado. A primeira coisa que nós devemos fazer em relação à Bíblia, calma que nós vamos ler aí, tranquilo, tá?
Só não perca aqui a minha fala, não deixe de ouvir aqui, de prestar atenção à minha fala. A gente tem que ler a Bíblia e procurar saber o que o autor quis dizer com aquele público imediato. Essa é a nossa primeira tarefa, amados. Primeira coisa. O que Paulo quis dizer quando falou aos coríntios aqui? O que Pedro quis dizer quando falou às igrejas dispersas aqui? O que Tiago quis dizer quando escreveu aqui para esse povo, as tribos dispersas? O que Judas quis dizer quando escreveu aqui para esse povo e tal? Qual é o sentido disso? O que estava na mente do autor? Quando ele falou essa palavra, o que ele quis transmitir? E o que esses primeiros ouvintes entenderam? Que a mensagem, a princípio, era para eles. Tá certo? E aí eles falavam, eles de uma maneira, para eles era tranquila. Não tinha estudo necessário para entender. Porque quem falava entendia muito bem a linguagem, a cultura e conhecia o público e as suas necessidades. Depois e só depois de entender isso, ou seja, a mensagem daquele escritor para aquele público, só depois disso, aí nós vamos perguntar, e o que isso significa para mim, André, hoje no século 21 Brasil? Que significado tem para mim? O que eu posso extrair desse sentido, desse texto, para mim hoje? O que Deus quer se comunicar comigo hoje? Qual é o sentido que tem esse texto? Olha só, aí nós vamos pegar Atos, capítulo de número 16, verso de número 27 ao verso de número 34. E percebam, amados, daqui em diante, provavelmente eu vou pegar textos completos. Chega desse negócio de ficar pensando uma tirinha, tá certo? Nós vamos aprender que nós temos que ler todo o texto. Às vezes todo o texto são 2 capítulos, 3 capítulos. Precisa ler tudo aquilo para compreender. Essa preguiça nossa de pegar um versículozinho, né, e dali extrair um monte de coisa, vai ficar difícil. É como se eu estivesse falando aqui. Aliás, vocês sabem disso, que no Facebook, na internet é feito muito isso. O cara está falando, está uma palestra, aí pega uma fala dele fora de todo o contexto. Aí, fulano disse isso, ele disse mesmo, é verdade. Ele falou aquilo, mas dentro do contexto que ele falou, pode ter outro significado. Não é isso que acontece muito, amados? Não é? Então aqui é a mesma coisa. E a gente não tem direito de fazer isso, tá certo? E por exemplo, aqui eu vou pegar o texto que eu entendo que começa no verso 27 e acaba no verso 34. Alguém achou aí? Poder ler, por favor. Quem conseguir ler, né? Claro. Pode ser Júlio, é Júlio, né? O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. E então os levou para sua casa e serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Isso, obrigado, irmão. Amados, antes que eu traga a explicação aqui, eu vou falar daquilo que eu entendo que a gente ouve, né, desse texto. Mas antes eu vou advertir os irmãos do seguinte: amados, aquilo que você ouvir e vai ao contrário daquilo que você tinha certeza até hoje, não rejeite de pronto. Também não aceite tudo que eu falo, vá averiguar, mas pense, cautela, calma. Não precisa você tirar todas as conclusões nessa aula, nessa matéria. Devagarzinho, a gente chega lá, né? Então de repente eu vou falar, essa matéria aqui, amados, vai ser um divisor de água para os estudantes de teologia. E depois dessa matéria você vai ler a Bíblia de uma forma totalmente diferente. É fato isso.
Mas calma, o choque eu sei que causa assim agonia. Nossa, calma aí, que negócio é esse? Mas me ouça, considere, compare com a Bíblia, ouça outras pessoas que trabalham com esse tema aqui, para ver se a gente tem pelo menos uma pequena sintonia para falar a mesma coisa. Por exemplo, quantas vezes, acho que é o verso 31, vocês ouviram o pregador, ou falaram, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo tu e a tua casa. Isso é promessa de Deus para a tua vida, minha amada. Olha, Deus, abrace essa promessa, porque Deus vai salvar, ninguém vai morrer sem ser salvo. A minha pergunta é, será, amados, que esse verso 31 é uma promessa para todos os cristãos em todas as épocas? Eu estou fazendo perguntas, e é isso que a gente tem que fazer ao texto, perguntas. A gente vai ver isso daqui no próximo slide. Eu preciso fazer perguntas para o texto. E aí eu preciso ter respostas para que eu chegue numa conclusão. Então olha só, a minha pergunta é, isso é promessa? Se é promessa, Deus cumpre. Não é isso? Se é promessa de Deus, Deus cumpre. O problema é se não é promessa de Deus. E a gente fala que é uma promessa de Deus. Aqui que está o X da questão. A minha pergunta, será que é promessa de Deus para todos os cristãos em todas as épocas? A minha resposta é não. Isso não é uma promessa de Deus. Nós tratamos, amados, olha só, esse texto ele é descritivo e não normativo. Não é uma promessa para todos os que creem ter seus familiares salvos. É apenas uma descrição de um fato histórico, mas o que ele quer dizer para nós? Então primeiro nós vamos descobrir o sentido, depois o significado. Então vamos lá. O que é texto descritivo? Ele está descrevendo um fato histórico. Aconteceu isso. E o que aconteceu, o irmão leu para nós aqui. Paulo, Silas lá na prisão, aquela coisa toda, você já sabe a história. E aí o carcereiro quer se matar porque ele era responsável por todos os presos. Se algum preso fugisse, a lei romana matava ele, todos da sua casa, como pena. E ele ficou apavorado, por isso que ele quis se matar. E Paulo disse, não faça isso não, está todo mundo aqui. Crê no Senhor Jesus Cristo, vai ser salvo. Tu e a tua casa. Da penalidade que Roma ia aplicar. Você vai ser salvo. E ele creu na mensagem, e creu na mensagem do Evangelho, e inclusive foi até batizado naquela mesma noite. Então olha só, se eu falo assim, para todo cristão, se você acreditar em Cristo, vai ser salvo toda a sua família, filhos, cônjuge, todo mundo. Será, amados? É como está no meio de um culto, o pregador vai, pega só esse pedacinho aqui, lê e baseia uma pregação sobre isso. E essa declaração? Nem antes nem depois. A questão é essa declaração que eu estou fazendo aqui, que é o que fazem. Agora, amados, sinceramente, eu não sei se vocês conhecem, eu conheço um monte de gente, um monte de irmãs e irmãos, fiéis a Deus, homens e mulheres de Deus, que ouviram essa mensagem, só que os seus esposos morreram no pecado, seus filhos morreram no pecado. Calma aí, se era promessa, por que não se cumpriu? Aí o pregador, para ele se safar, né? Mas ela não creu. Não, eu estou falando de quem creu, de quem tinha fé, de quem era leal a Deus. Então não tem desculpa aqui, porque se é condicional, é o crer, e se a pessoa crê, então tem que se cumprir desse jeito, não é? Só que não se cumpre, amados. Não se cumpre, por quê? Não é promessa de Deus, não é uma norma, não é uma regra. O texto não é uma regra, não é uma norma para todos os crentes, é uma descrição histórica daquele fato. Olha só, então aqui sim, a gente tem, não tem uma promessa para todos os crentes. Esse texto não é normativo, não é uma norma, não é uma regra. Por exemplo, se a gente pegar Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 38, 39, 40, alguma coisa assim, que diz assim, olha, que perguntaram, o que nós faremos, Pedro e tal, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, né? Vocês vão ser, recebereis a virtude do Espírito Santo. Essa promessa diz respeito a vocês, aos vossos filhos, a todos quantos nosso Senhor Deus chamar. Aí uma coisa, a todos os cristãos, independente da época e do contexto. Agora, esse texto não pode ser usado. Eu vou pegar outro aqui, deixa eu ver se eu lembro, só para a gente entender. Aliás, eu vou pegar alguns textos aqui, só para a gente entender que ele, fora de um contexto, ele vai ser usado de uma forma errada. E sendo usado de uma forma errada, Deus não empenha a sua palavra.
Deus não empenha, amados. Vocês já ouviram falar assim, Jó 41:22, na presença de Deus até a tristeza salta de alegria? Já? Então, mas e o texto lá, será que está falando isso? Não, está escrito, na presença dele até a tristeza salta de alegria. A pergunta é, quem é esse ele? O que a gente tem que fazer para descobrir? Ler o que vem antes.